Olá, queridos estudantes da Unicamp, aqui é o professor Valdir Barbosa e a aula de hoje é postura profissional com inteligência emocional. Hoje se fala muito em inteligência emocional, então vamos ver o que é essa inteligência emocional para você ter uma postura profissional mais assertiva, né, que o mercado está exigindo, né, esse equilíbrio emocional. Então, os objetivos de hoje é administrar a crise. Hoje falando em crise, né, crise da saúde, crise da economia, crise política. Então, vamos entender o que é esse conceito de crise. Desenvolver a inteligência emocional, que é o foco, né? Desenvolver a empatia, né? Desenvolver uma comunicação assertiva. Essa comunicação assertiva é você falar o que tem que falar de uma forma mais diplomática, que a pessoa aceita, né? Então a comunicação assertiva ela é fundamental hoje, inclusive para o atendimento ao cliente, atendimento ao público, né? Melhorar o relacionamento interpessoal, desenvolver a habilidade de resiliência. Resiliência e a flexibilidade, né? As pessoas estão sendo muito radicais, muito sistemáticas, então essa flexibilidade deram o nome de resiliência. Busca da excelência profissional, que todos nós buscamos, né, ser excelentes profissionais, e ajuntando todos esses conceitos, melhorar a qualidade de vida. Eu vou pular o programa, já vou entrar direto aqui. O ser humano, nós temos aqui uma imagem, né, do ser humano e uma imagem aqui do nosso cérebro, né, o biocomputador, o computador mais potente do mundo. Você sabia disso? Você tem o computador mais potente do mundo, você tem que aprender a operar esse computador, como alimentar as informações e como processar essas informações. Então vamos ver como é que o ser humano ele age, né? Como é que ele interage. Eu sempre trago esse conceito que o ser humano, o homem é bio, psíquico, social, né? Três conceitos: o biológico, né? Esse corpo nosso, né? O psicológico e também o social, né? Aonde quer que a gente vai com o biológico, o psicológico e interagindo com o social. Então é importante você saber como é que funcionam essas instâncias, né, para você ter aí uma postura profissional com inteligência emocional. Fatores biológicos, psicológicos e sociais vão estar presentes em suas ações em qualquer lugar onde você esteja. Você vai sempre estar usando aí esse conceito, essa tríade, né? Bio, psíquico e social. Eu trago aqui sobre a personalidade, né? Adler, que foi um discípulo de Freud, talvez um colaborador intelectual de Freud, ele traz o seguinte, que a personalidade é formada na família, nos relacionamentos e no trabalho. Olha que interessante esse conceito de Adler, né? A nossa identidade ela é moldada nessas três, vamos dizer aí, nessas três instâncias, né? Então nós vamos entrar aqui na formação dessa identidade no trabalho. Trabalho ou emprego? Vamos entender esses conceitos. Trabalho é a sua relação na história, existe há milênios na história da evolução humana, ou seja, desde que o ser humano começou a viver, interagir nesse planeta, ele exerceu um trabalho. O emprego é uma nova realidade. Esse emprego ele veio com a Revolução Industrial, com o contrato de trabalho nas indústrias para poder seguir ali um horário de entrar, de sair e também
geraram uma produção. Então houve esse contrato caracterizou emprego. Então emprego começou há 200 anos, né, um fenômeno da Revolução Industrial. Agora trabalho, ele veio desde o começo da humanidade. E nós confundimos muito emprego com trabalho. Nós queremos emprego para ter estabilidade. Só que hoje a estabilidade ela não oferece mais. Nós estamos vendo aí esse momento da pandemia, né? As incertezas, as inconstâncias, as imprevisibilidade, o que eu planejo hoje, amanhã já não dá certo. Então, essa estabilidade ela é ilusória, não existe, né? E a gente quer um emprego para ter estabilidade. Vamos entender no trabalho, que o trabalho sim, né, ele pode trazer para nós a sustentabilidade. Mas esse trabalho eu vou encarar uma crise, né? Vamos entender um pouco o que é essa crise, né? As pessoas sempre falam em crise, a crise da economia, crise política, né? Vários tipos de crise, a família está em crise. Vamos entender essa palavra que vem do ideograma chinês, né? Ele traz dois conceitos. A palavra crise quer dizer perigo ou oportunidade, naquele ideograma chinês. Depende do lado que você olhar. Se você olhar para o lado do perigo, você vai ver só perigo. Se você olhar para a oportunidade, você vai ver oportunidade. Então, a crise ela não é nem boa, não é nem ruim, ela é simplesmente ela é potencial para você poder desenvolver, né, a tua criatividade, a tua inovação. Ela motiva as pessoas, né, a buscar soluções e resolver problemas. As empresas precisam adotar uma cultura participativa e solidária. Olha que interessante, hein? Para vencer a crise, a solução está aqui, ó, na participação e na parte que envolve as pessoas, solidária. Então, hoje fala muito em solidariedade por causa da pandemia, né? E é verdade, né? A partir da interação, da participação, da solidariedade, nós vamos sair dessa crise. Portanto, comece a fazer parcerias, né? E você vai sair dessa crise, segundo aqui o diagrama chinês. Quais são os geradores da crise? Vamos entender a crise, vamos estudar a crise para poder superar essa crise, né? Então a palavra de ordem hoje é superação. Para haver conflitos, né, ou crises, bastam duas pessoas. Aonde tem duas pessoas, tem conflito e tem crise. Porque senão as pessoas pensam diferentes, agem diferentes, sentem diferente, né? Então, nessa diferença é que envolve esse conflito, essa crise. As diferenças atrapalham as pessoas na busca dos resultados. Divergência entre pessoas com perspectivas diferentes. Isso que eu falei, cada um tem um foco diferente. Então, gera aí, né, o gerador da crise e do conflito. E também nos preconceitos, né, de sexo, cor, religião, idade e por aí vai. Então aqui nós temos os fatores, né, que são os geradores da crise. Então, se você convive com pessoas, esteja preparado que você vai ter conflitos e também vai ter crises. Quais são as causas principais das crises e dos conflitos? Duas pessoas não têm a mesma percepção de um comportamento, problema ou situação. Ou seja, cada pessoa tem um foco diferente. Outra causa principal, motivações diferentes. As pessoas são... Eu dei uma aula aqui só sobre os princípios motivacionais. Vejam lá, estudante, qual é o teu principal motivo. Se você não estiver alinhado com o mesmo motivo teu, você vai ter conflito e crise.
Então, as pessoas têm princípios motivacionais diferentes e é por aí que já há essa convergência. Estilos diferentes de trabalho. Tem pessoas que trabalham, têm a facilidade de trabalhar sozinha, tem outras pessoas que têm a facilidade para trabalhar em grupo, em equipe, né? E comportamentos diferentes. Então aqui nós temos as causas principais das crises e dos conflitos. Quais são os obstáculos? Então nós temos os fatores geradores, né, as causas e agora os obstáculos. Falhar em identificar o problema. Você tem que mapear a crise, o problema, a dificuldade, tem que, né, identificar. Acreditar que conflitos são culpa dos outros, não é o outro que é o culpado, né? Sempre é o outro, sempre é uma instituição. Então, se eu ficar nesse julgamento, se eu ficar sempre terceirizando essas dificuldades, nós vamos ter obstáculos difíceis por aí. Acreditar que a outra pessoa não vai mudar, mesmo que você se esforce. A gente acredita, ele não vai mudar nunca, nasceu assim, vai viver assim. É a síndrome de Gabriela, né? Eu vivi assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, já ouviram essa música? Isso daí não é verdade, as pessoas estão mudando a todo tempo, todo dia, toda hora. Nós estamos em evolução. Temer o conflito, né? Tem uma situação de conflito, de crise, a gente fica temeroso, né? O temor ele é necessário porque ele dá, né, a gente fica numa proteção, mas a gente tem que criar metodologias, procedimentos e estratégia para poder sair daí e sair desse temor, desse medo. Outro obstáculo, não estar preparado para gerenciar. Sabe o que é? Essa crise é demais para mim, eu não tenho condições, eu não estou preparado. Eu quero dizer o seguinte para você: nós nunca vamos estar 100% preparados. Nós estamos 50% preparados. Os outros 50% é no embate, é no confronto com a realidade, é na construção da realidade. Portanto, se você sempre fica justificando que não está preparado, você não vai conseguir estar preparado 100%, porque é a realidade que vai forjar essa preparação. Outro obstáculo, acreditar que o problema vai resolver-se por si mesmo. As pessoas falam, deixa quieto, isso aí o tempo vai resolver. Olha, é muito difícil, porque para resolver uma crise, um conflito, um problema, exige, né, um planejamento, exige estratégia, exige diálogo, né, articulação. E aqui nós entramos na inteligência emocional com um psicólogo americano, Daniel Goleman. Ele trouxe uma teoria, uma pesquisa em cima da inteligência emocional. Vamos ver o que ele diz sobre a inteligência emocional. Aqui nós trazemos uma síntese sobre a inteligência emocional. Inteligência emocional, ser capaz de automotivar-se. Portanto, se você tem uma motivação própria, você tem um alto índice de inteligência emocional. Você não terceiriza a tua inteligência emocional, você própria estimula e constrói ela. Perseverar, apesar das decepções, né? Essa palavra perseverança, ela exige um impulso, né? Ela exige uma coragem, né? Exige aí uma predisposição. Controlar os impulsos, contar até 10. Os antigos diziam assim: quando você estiver no momento de conflito, conte até 10. E isso funciona, porque quando nós contamos até 10, a gente aciona o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo ele é mais analítico. A gente sai da condição de impulsividade, então a gente fica mais pragmático. Então, se você tiver numa situação de conflito, conte até 10, não precisa verbalizar, mentalmente contando, ou então você faz uma conta, né, de multiplicação. Quanto é 8 vezes 6? Quando você
for realizar essa conta mentalmente, você sai daquele impulso mais agressivo, né? Mostrar empatia em relação aos demais, entender seus sentimentos e preocupações. Essa empatia está sendo exigida muito hoje, né? Porque as pessoas estão muito sensíveis, né? E a gente precisa entender o sentimento do outro, entender a condição do outro, o limite do outro. Então a empatia é fundamental para o profissional que trabalha com o público, trabalha em equipe, trabalha em grupo, né? E ter perseverança, ou seja, ter esperança, né? Só o ser humano tem esperança. Os animais irracionais não têm esperança. Eles vivem pelo impulso, né? Eles vivem numa sobrevivência de ação e reação. O ser humano, ele tem uma esperança. E é hoje, né, com esse momento que nós estamos vivendo, a esperança é fundamental. Nós temos que ter esperança, né, num futuro melhor, ter esperança na economia, na política, porque isso que nos impulsiona, né, para ter uma postura profissional com inteligência emocional. E aqui eu trago aqui um resumo, né, sobre a postura profissional. Eu falo da resiliência, né? A resiliência aplicada ao comportamento humano significa a capacidade de uma pessoa permanecer sã em um ambiente considerado insano. É a capacidade de ser flexível, porém sem perder o seu foco principal. Isso que é resiliência, né? Apesar da crise, daquele conflito, você está ali sereno, né? Você está ali em condições de administrar aquele conflito, né? Ou seja, administrar as pessoas em conflito, porque o conflito já aconteceu. E atitudes resilientes, que são a capacidade de encarar as adversidades como oportunidades, aprender a transcender as dificuldades e até tragédias e fazer-se com que a pressão trabalhe a seu favor. Então, atitudes resilientes significa que quando você tiver uma adversidade, você, né, encarar, né, essa adversidade não como perigo, como o diagrama chinês, mas como oportunidade de crescimento e de evolução. E aqui eu trago também uma reflexão sobre atitude profissional. Eu trago aqui conceitos, né, para ter uma saúde profissional. Hoje nós falamos da saúde biológica, né, devido a isso que está acontecendo, a pandemia, mas a profissão também tem uma saúde. Ela está relacionada com a sua carreira. Você sabe qual o seu objetivo e o que você realmente quer ser? Essa é a grande pergunta. Qual é o teu objetivo profissional? O que você quer construir com a tua carreira? Pretende mudar de profissão? Olha que pergunta, hein? Você tem um plano de carreira, né? Então, essas questões, essas perguntas, elas trazem para nós saúde profissional. Eu entendo que para a gente poder entender o que está acontecendo aí, poder transcender tudo isso que está acontecendo, está nessa pergunta aqui, ó, plano de carreira e objetivo. E eu pergunto, qual é o teu objetivo profissional? Qual é o teu propósito de vida? E você tem um plano de carreira? Na próxima aula eu vou trazer aqui uma aula sobre planejamento de carreira. Quem tem um plano de carreira, um projeto de carreira, tem esperança e tem motivação e tem inteligência emocional. Estamos terminando aqui, um forte abraço e fique ligado conosco e até a nossa próxima.